Primeira parte a gente falou sobre mãos que amam. E a gente vê a mão de Deus, a mão realmente que ama, as mãos dele nos amando quando ele nos criou, as mãos de Deus que nos conduzem, as mãos que cuidam de nós. Vimos na segunda parte as mãos que curam o corpo, a alma e o espírito. Faço questão, você que não assistiu, você precisa, entra lá no nosso canal CC Videira no YouTube e você vai lá encontrar a primeira parte e a segunda parte. Hoje nós vamos falar sobre mãos que salvam. Diga comigo, gente, mãos que salvam. No livro de Isaías, capítulo 59, verso 1, Isaías 59, verso 1, na versão Almeida, revista e corrigida, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas a primeira parte, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Sim, a mão do Senhor está estendida para a minha vida e na sua vida. E no Calvário ele provou muito bem. Quando ele ressuscitou, essa mão tem poder para nos salvar, mãos que salvam. E a primeira coisa que eu quero falar com você, mãos que salvam da culpa, mãos que têm poder de salvar da culpa. Livro de Colossenses, Paulo escrevendo a essa igreja, nessa cidade, no capítulo 2, os versos 13 e 14, diz assim: quando vocês estavam mortos, que tipo de morte? Morte em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Jesus removeu pregando na cruz. E se tem algo que perturba o ser humano é culpa. Sabe aquele fantasma? Aqueles filmes, né, que existe um fantasma, um ente que perturba, que a gente não sabe se é real ou não. E aquela coisa na cabeça, na mente. Porque quando a gente fala de culpa, nós estamos falando de passado. A culpa sempre vai nos remeter ao passado. Tem muitas coisas que a culpa faz. Você quer saber se você carrega um sentimento de culpa? É só perceber. Será que você não é aquela pessoa que tem medo de relacionamento, tem medo de confiar? Ou você carrega um sentimento tão grande de culpa que você faz tudo para as pessoas confiarem em você? Eu exagero. Pessoas que carregam sentimento de culpa, elas sempre têm como fundamento a compensação. Porque elas têm culpa, elas são exageradas em dar, compensar, porque alguma coisa que fez errado, então elas são exageradas, liberalidade demais, que nem é preciso. Como também pessoas que carregam um sentimento de culpa por compensação, são presas, amarradas. Por isso que elas exigem do outro, mas não é porque exige do outro não, porque é um sentimento tão grande de culpa, que se aconteceu comigo, vai acontecer de novo. Então elas exigem dos outros o que ela nem é capaz de fazer. Pessoas que carregam um sentimento de culpa, esse fantasma, são pessoas que não têm uma identidade. São pessoas perturbadas. Pessoas que carregam um sentimento de culpa. Pode fazer tudo por ela, mas não é o que é o exterior, é algo interior. A propósito, veio na minha cabeça aqui um filme que eu e a Neném assistiu nessa semana, O Sábio e o Louco. Eu acho que é esse o nome do filme. E é muito interessante, do Mel Gibson. Muito interessante o ator, tá? Ele é o intelectual, o doutor, e tem o louco lá que ajuda. Vale a pena você assistir esse filme. Mas assim,
esse louco, ele é louco por um sentimento de culpa. É impressionante como... Eu não vou contar o filme, não. Mas eu estou doido para contar. Você me permite contar uma coisa? É impressionante como o amor liberta. Só isso que eu quero dizer. O amor liberta. O amor liberta. E gente, deixa eu dizer uma coisa assim. Eu não sei mas é impressionante como pessoas que carregam um sentimento de culpa, elas querem comprar Deus. Paulo, ele diz assim que Jesus cravou na cruz toda a ordenança que nos era imposta. Toda a ordenança que nos era imposta. Assim, pessoas que carregam um sentimento de culpa querem compensar Deus. Eu vou fazer alguma coisa para Deus. Eu preciso fazer alguma coisa. Você não consegue, porque você não consegue comprar Deus. Não é o fato de você fazer, é o fato do que foi feito. Jesus pagou o preço e diz assim: não existe mais culpa na sua vida, filho. Não adianta você falar, não adianta você fazer. Boas atitudes são boas. Boas atitudes têm o seu valor. E bons hábitos têm o seu valor, mas isso não paga. Não paga uma coisa chamada culpa. Tem culpa que não pode mais ser restaurada. Tem coisa que não podemos mais voltar no nosso passado e restaurar. Quero dizer para você, hoje Jesus está dizendo: eu tenho o poder de quebrar todo sentimento de culpa. Há algo que eu e você a gente pode fazer hoje, se chama: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que nenhuma condenação há mais que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito que está em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado. Mãos que têm poder para salvar todo sentimento de culpa. Não existe pecado maior do que o seu amor. Não existe pecado maior do que o sangue de Jesus. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Sentimento de culpa, se Deus tem poder de perdoar, hoje você precisa se perdoar. Se Deus te perdoou, você precisa perdoar. E se Deus te perdoou, deixa eu te falar uma coisa, você precisa também não lançar a culpa sobre o outro, porque se Deus, o próprio Deus, perdoou a sua vida, eu e você, a gente precisa também perdoar e não lançar a culpa sobre a vida dos outros. Mãos que têm poder de quebrar toda culpa. Você pode dar glória a Deus, amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa culpa, essa acusação não tem poder, porque Jesus Cristo pagou por mim naquela cruz, amém, gente? Jesus Cristo. E se o diabo vier te condenar, se ele quiser apontar, se ele quiser lançar você no passado, diga assim: Jesus já me perdoou, o amor de Deus é maior, Jesus já me perdoou, Jesus já me perdoou, isso é passado, não pertence mais a mim, está pregado na cruz, eu sou livre de toda culpa, porque Jesus me perdoou. Você pode dar glória a Deus, amém, gente? Mãos que salvam da culpa, mas mãos que salvam do pecado. Diz assim, Mateus capítulo 26, Mateus registra as palavras de Jesus. Eu vou ler os versos 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Em favor de muitos para perdão de pecados. Naquela cruz, Jesus tinha um objetivo: acabar com o poder do pecado. Acabar com o poder do pecado. Mas por que Jesus tinha esse objetivo? Porque o pecado faz um estrago grande. Primeiro, o pecado rouba
a nossa real identidade. É impressionante. A gente, não vamos falar dos outros não, vamos olhar para a nossa vida. Quando a gente faz algo errado, e depois que a gente cai com consciência, você diz assim: cara, como é que eu fui capaz de fazer isso? Cara, como é que eu fui capaz de dizer isso? Como é que eu fui capaz de ferir? Como é que eu fui capaz de entrar nessa? Isso aqui não sou eu. Consciência, o pecado rouba a nossa real identidade. Gente, sabe por que o pecado, por que é preciso eu e você, a gente hoje confessar Jesus Cristo? Porque o pecado cega uma pessoa, cega completamente. E gente, deixa eu te falar uma coisa, Davi ter feito aquilo que ele fez, matar uma pessoa e entrar num relacionamento, ele não precisava, mas por quê? Porque ele estava cego. Cego. Eu não culpo você não. Você nem pode também me culpar. Ei, gente, o pecado cega. Tem coisas que a gente faz assim: meu Deus, eu não enxergava. Eu não enxergava. Realmente eu acredito em você. Pecado cega. Como é que uma mãe, como é que uma esposa entra em um relacionamento extraconjugal e não consegue enxergar filho, não consegue enxergar honra, não consegue enxergar marido, não consegue enxergar nada? É um pecado. Um homem, como é que uma pessoa entra em um negócio e não consegue enxergar que o pecado ele tem um poder de cegar, e a cegueira arranca a inteligência, arranca a sensatez, porque o pecado chega a dizer para a coisa errada: vai dar certo. O pecado chega a fazer, e a dizer, e a convencer, porque ele aprisiona ao ponto da pessoa estar fazendo a coisa errada, e vai dizer: vai dar certo. Vai dar certo. Não, Deus me abençoou. Deus vai me abençoar fazendo a coisa errada. É igual o assaltante que antes de assaltar se ajoelha e pede a bênção de Deus. Ainda faz: vai dar certo. Não dá certo coisa nenhuma. É o pecado. E a gente poderia falar sobre relacionamento, a gente poderia falar de maus negócios, a gente poderia falar de mentira, a gente poderia falar sobre tanta coisa que o pecado faz. Gente, o pecado ele rouba o melhor da gente. O que ele roubou de Adão e Eva? Intimidade e relacionamento com Deus. Gente, tem coisa pior. Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus. Diariamente se relacionavam com Deus, diariamente conversavam com Deus, diariamente compartilhavam os sonhos, projetos. O pecado roubou. Sabe esse vazio que você sente? Incômodo que você sente? Mal-estar que você sente? Por quê? Por causa do pecado, gente. Por causa do pecado. Eu não tenho prazer de estar na presença de Deus. Uma coisa ruim. Mas eu não quero falar de coisa ruim, eu quero falar de coisa boa. O único que tem poder de arrancar o pecado da nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque deixa eu falar só mais uma coisa, que isso é importante. Porque por que Jesus precisa entrar na história? Porque Paulo define muito bem o pecado. O pecado rouba uma coisa rica chamada poder de decisão. Deixa eu explicar para vocês o que é o poder de decisão. Paulo diz assim que ele falando assim: o que é pecado? E aí ele define muito bem numa carta que ele escreve com o título Romanos, ou seja, uma carta aos irmãos ali em Roma. Ele diz assim: o bem que eu quero, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero é justamente essa praga que eu faço. Como é que pode? Eu quero fazer o bem e eu não consigo fazer.
E o mal que eu não quero é justamente o mal que vem e eu faço. O que acontece comigo? Aí ele diz, eu percebo que no meu corpo existe um mal que está em mim. Porque ele diz, o querer fazer o bem, eu não consigo. O querer agradar a Deus está em mim, mas eu não consigo. Por quê? Porque o pecado está em mim. E aí ele diz, quem me livrará disso? E aí ele começa no capítulo 8. Nenhuma condenação há dos que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito, da vida de Cristo Jesus te livra do pecado e da morte. No capítulo 6 ele diz que em Cristo Jesus a parte de nós que gosta de pecar foi crucificada. Por isso que ele tem poder, mãos que salvam da culpa, mas também mãos que salvam do pecado. Em Cristo Jesus a gente tem o poder de decidir, gente. A gente tem o poder de decidir. Por isso que em Cristo Jesus você pode afirmar com o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é minha força, é Jesus na minha vida. Jesus na minha vida me ajuda a dizer não. Jesus na minha vida me ajuda a dizer a verdade. Jesus na minha vida me ajuda a enfrentar a verdade. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que está na minha vida. O Espírito de Deus na minha vida e na sua vida. Ei, me dá o poder de decidir. Gente, existe o poder de decidir por causa de Jesus Cristo. A palavra de Deus me dá capacidade, me limpa. Jesus diz assim no capítulo 15 de João, vocês não conseguem fazer nada se vocês não estiverem em mim. Vocês não conseguem fazer nada. Você pode viver a verdade, não por causa de uma força nas suas mãos, mas por causa de Jesus na sua vida. Pastor, será que eu vou conseguir falar e viver a verdade? Eu vivi tanta... Ei, deixa eu te falar uma coisa. Existe um poder. A mão dele tem poder de te salvar. E assim, você consegue sim. Você consegue sim. Por causa de Jesus na tua vida, você consegue sim. Por causa da palavra, você consegue sim. Por causa do Espírito Santo, você consegue sim. Ei, esse ódio pode ser evitado. Você consegue sim amar. Você consegue em Jesus perdoar. Você consegue viver bem no teu casamento. Você consegue viver bem com os seus filhos. Você consegue viver bem. Você consegue dizer não. Você consegue dizer sim quando é preciso dizer sim. Você consegue, por causa de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo. Romanos diz, se um gerou o pecado, no mundo todo, muito mais os que estão em Cristo Jesus reinarão em vida. Reinarão em vida, mãos que têm o poder de salvar de toda acusação, mãos que têm o poder de salvar de todo o pecado, de todo o pecado. Pecado não é simplesmente fazer algo que desagrada a Deus. Pecado, pior do pecado é arrancar o melhor da gente, arrancar riqueza da gente, arrancar a nossa verdadeira identidade. Jesus Cristo tem todo o poder. Você pode dar glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, amém, gente? Mãos que salvam da morte. Mãos que salvam da morte. Livro de Efésios, capítulo 2, versos 4 a 6. Preste atenção nesse texto. Efésios 2, de 4 a 6. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. É por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Deixa eu falar de duas mortes que as mãos de Jesus têm poder para nos salvar. A primeira morte que Jesus tem poder de
de nos salvar é da morte existencial. Quantas pessoas estão vivos, acordadas? Vamos viver amanhã, segunda-feira, essa semana. Estão vivendo 2019, mas 2019 vai ser igual a 2018, vai ser igual a 2015, 2019 vai ser igual a 2002, 2019 vai ser igual a qualquer ano. Por quê? Sem propósito. Jesus nos livra dessa morte existencial. Há um texto na Bíblia que eu acho muito interessante. João registra Jesus falando dele mesmo, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Na verdade, João registra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Diga comigo, pereça. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E mais uma vez, não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer, gente. Perecer está constantemente no nosso dia a dia. Você que faz compra, dona de casa ou a gente, sempre que a gente vai comprar um produto, o que é que a gente olha, Alexandre? Validade. Será que está dentro da validade? Será que está dentro da validade? Ninguém em sã consciência come alguma coisa fora da validade. O que é esse não perecer? Ele diz assim: quando a gente nasce, gente, a gente nasce sem propósito. E diz só em Jesus que é tirado da nossa vida esse etiqueta, válido até. Só em Jesus que a nossa etiqueta, válido até, é tirada. E aí entra uma etiqueta, vida eterna. Mas só que não é qualquer vida, é vida com propósito, porque perecer, escute isso, gente, a pior morte é aquela onde a pessoa vai para debaixo da terra e não deixa nenhuma marca aqui. A pior morte é a que não se deixa um legado. A pior morte. Por isso que quando a pessoa entrega a vida para Jesus, e eu vou usar esse termo, que às vezes é colocado de uma forma deturpada ou, vamos dizer, né, as pessoas colocam esse nome, né, crente. Não, crente, deixa eu te falar com o crente em Jesus Cristo, o crente seguidor da palavra, o crente que não é religião. Sabe por que um crente prospera? E eu vi várias histórias essa semana, várias histórias interessantes essa semana. Eu vi a história de uma pessoa que pegou um táxi e na conversa que ele estava com esse casal, nessa conversa ele ouviu igreja e perguntaram: vocês é de onde? Não, somos lá da CC Videira. Ah, eu também sou. E ele disse: eu devo muito àquela igreja, porque naquela igreja eu conheci Jesus. Mas o que aconteceu na minha vida? Antes eu era um viciado em drogas, eu não tinha honra, ninguém acreditava em mim, minha família não acreditava mais em mim. Mas a partir do momento em que eu entreguei minha vida para Jesus, olha aqui, gente, eu comecei a ter norte. Eu agora tenho família, eu agora tenho um emprego, agora as pessoas confiam em mim, eu agora tenho esposa, eu agora tenho família, eu agora tenho dignidade. E, gente, não é uma bebida, não é um cigarro, não é uma farra. Ei, gente, não é sobre não pode fazer, é sobre propósito.
Ele deixou, não é porque ele deixou um vício, ele deixou uma farra. Não, ele entrou no propósito. Em Jesus, ele agora sabe o caminho. Em Jesus, ele agora sabe a verdade. Em Jesus, ele agora sabe a vida. Jesus é o que? É o caminho que leva a Deus. Jesus é a vida de Deus. Jesus é a verdade de Deus. Quando a gente entra em Jesus, a vida melhora, gente. É aquela pessoa que está completamente sem propósito, e porque não tem propósito, qualquer coisa que ele faz, ele faz. Aí ele entrega a vida para Jesus. Aí vamos supor que essa pessoa seja casada. Aí ele entrega a vida para Jesus. E aí aqueles papos, aquelas amizades, aquelas conversas tolas, aquelas paradas que não vale, aquele dinheiro gasto, ele começa a não gastar mais, a não conversar mais, a não seguir mais. Não é porque foi proibido não, que ele diz assim, eu fazia isso porque eu não tinha propósito. Aí esse cara não vai mais para esses lugares, não bate papo, não anda mais com esse negócio. Ele, não é porque os outros, não, ele prejudicava a vida dos outros também. Aí ele começa a se endireitar. Aí ele chega em casa cedo. Aí ele chega em casa cedo, ele dorme mais. Ele não briga mais com a mulher. Ele não causa confusão com o filho. Porque não é sobre eles, é ele. Ele que está bem. Aí ele começa a dormir cedo, aí ele acorda mais cedo. Aí ele começa a trabalhar mais. Aí daqui a pouco ele recebe uma promoção, aí ele andava a pé, daqui a pouco ele compra a bicicleta, aí ele economiza mais, porque não tem mais papo, velho, não tem mais não sei o quê, aí ele não tem mais, aí ele compra a moto, daqui a pouco ele troca de carro, daqui a pouco troca de casa, daqui a pouco a vida dele melhora. Por quê? Por causa da religião? Não, por causa de Jesus. Por causa de Jesus deu um propósito. Jesus deu um propósito, Jesus deu um propósito, Jesus deu um propósito. Em Jesus você começa a entender, cara, agora eu sei porque que eu estou trabalhando, agora eu sei porque que eu tenho esse tom, agora eu sei porque que Deus me deu essa empresa, agora eu sei porque que eu sou casado, agora eu sei qual é o meu propósito de pai, agora eu sei qual é o meu propósito, agora eu sei porque que eu estou vindo para a igreja, agora eu sei porque que eu trabalho, agora eu sei porque eu li a Bíblia, agora eu sei porque eu preciso dizer não para isso, agora eu sei porque eu preciso dizer sim para isso. A mão de Jesus tem poder de salvar de uma vida sem propósito. Mas a vida de Jesus, as mãos de Jesus têm poder de salvar você do inferno. Como é, pastor? Do inferno. Você precisa ouvir sobre o inferno. Por que, pastor, que eu preciso ouvir? Porque Jesus falou. Gente, eu sei que o inferno existe. Eu nunca fui lá e nem vou, graças a Deus. Nem quero ir. Mas eu levo muito a sério o assunto de inferno. Não é porque eu vi no Netflix, não é porque eu vi algum livro, não é porque alguém falou, é porque Jesus Cristo falou. E se Jesus Cristo falou que existe inferno, é porque tem uma decisão para mim e para a sua vida. Inferno é uma decisão. Inferno é uma decisão. Pastor, o senhor está me dando medo. É para ter medo mesmo. Porque ele existe. Pastor, eu não queria... Você precisa. Deixa eu te falar, pode ser a mensagem que vai mudar a tua história. Não é o medo do inferno, é a alegria de poder ir para o céu. Vou repetir. A questão da mensagem do inferno não é para você ter medo dele, mas você ter a alegria de ir para o céu. Ir para o céu é uma decisão. É Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando Jesus Cristo ele morre, a Bíblia diz que ele vai ao inferno. O único que tem poder de ir para o inferno e sair de lá é Jesus.
E aí no livro de Apocalipse de Jesus, a respeito do poder que ele tem, ele foi lá no inferno, a Bíblia diz que ele foi lá, quebrou e tirou das mãos de Satanás o poder da morte. Ele tirou de Satanás o poder da morte. Por isso que quando ele se apresenta ali no livro de Apocalipse, ele diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Nas minhas mãos está o poder da vida. A ressurreição deu a Jesus o poder. Por isso que Paulo diz que ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é pelo aquilo que eu faço, era uma decisão minha e sua de olhar para Jesus e dizer: eu creio em Jesus. E porque você crê em Jesus, a Bíblia diz, Deus, através de Jesus, diz assim: eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para morar comigo eternamente. Pastor, eu não acredito muito nessas coisas não. Deixa eu te falar uma coisa. Você é inteligente. E se o inferno existir? Pastor, mas se não existir? Se não existir, acreditar em Jesus, valeu a pena. Entregar a vida para Jesus, valeu a pena. Lá, se você chegar depois da morte e dizer assim: nem tinha inferno, mas você diz assim: mas valeu a pena ter seguido Jesus. Foi bom demais. Bom demais. E eu não vou seguir Jesus porque o diabo exige. Vou seguir Jesus porque eu amo Jesus. E nem existiu o inferno. Mas mesmo assim foi legal. E se o inferno existir? E se o inferno existir? Depois que você morrer, não dá mais tempo não. Por isso que toda conversa de Jesus existe uma resposta. Toda conversa de Jesus exige uma... O que é que você vai fazer depois dessa mensagem? O que é que você vai fazer a partir de agora? O que é que você vai fazer depois desse que você ouviu sobre Jesus Cristo? Eu quero aconselhar você a fazer uma coisa. Eu fiz com 15 anos de idade. Eu entreguei minha vida para Jesus. Foi muito bom. Decisões acertadas por causa de Jesus. Errei. Mas eu tenho acertado mais do que errado por causa de Jesus Cristo. Eu aconselho hoje você entregar a tua vida para Jesus. Eu aconselho hoje você levantar a sua mão e deixar que Deus segure na tua mão. E Jesus, o poder que Ele tem de te salvar, Ele vai pegar na tua mão e vai quebrar todo o poder da culpa, todo o poder do pecado, e vai trazer propósito para a tua vida, e vai colocar na sua vida algo chamado eternidade. E quando um dia chegar, que a morte vai chegar na sua vida e na minha vida, nós, por causa de Jesus, seremos apresentados como conhecidos, filhos diante do Pai, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo.